Que tal a gente explorar uma visão bem diferente da realidade? É isso que vamos fazer hoje, mergulhando nos conceitos de matéria, espaço e tempo. Mas pela ótica da filosofia espírita, com base nas obras fundamentais de Allan Kardec. Olha só essa pergunta. Será que o tempo e o espaço são mesmo o que a gente acha que eles são? Essa é uma questão que, mexe com a nossa percepção e que intriga pensadores há séculos. É daqui que a gente parte para a nossa análise. Ok, então para a gente conseguir entender essa visão da realidade, o primeiríssimo passo é pegar a base de tudo. A ideia é a seguinte: o universo inteiro seria regido por dois princípios, digamos, essenciais. Bom, a filosofia espírita vai nos dizer que tudo, absolutamente tudo que existe, nasce da união desses dois princípios. Pensa assim, de um lado a gente tem o elemento espiritual, que é a inteligência, a força ativa, e do outro, o elemento material, que é a matéria por si só, inerte, a força passiva. E é justamente da dança, da interação entre esses dois, que a realidade que a gente conhece se forma. E aqui, olha, tá o ponto-chave. Segundo essa visão, a gente só consegue entender os fenômenos do universo de um jeito racional se a gente considerar a ação conjunta do espírito e da matéria. Se tentar analisar um separado do outro, simplesmente não fecha a conta, não explica tudo. Beleza? Com essa dualidade em mente, vamos entrar no nosso primeiro grande conceito, o espaço. Será que ele é só um vazio infinito? O que será que ele é de verdade? Então, um dos textos que é atribuído ao espírito de Galileu propõe um exercício de imaginação bem interessante, justamente para a gente tentar ter uma noção da dimensão real do espaço. Nessa viagem, em questão de instantes, a nossa Terra, o nosso lar, vira só uma estrelinha pálida, sabe? Encolhe até parecer insignificante e muito, muito rápido. E logo depois, até o nosso Sol, a estrela que segura todo o nosso sistema, simplesmente some na imensidão. É ofuscado pela distância absurda que a gente já percorreu. E a jornada, olha, mal começou. A gente continua atravessando o que seriam estradas estelares, e aí a gente percebe que os mundos são incontáveis. É como se fossem as folhas de grama num campo, sabe? Uma infinidade. A conclusão que se chega é inevitável. Essa viagem não pode ter um fim. É interessante porque a nossa própria razão acha mais fácil conceber uma viagem eterna do que uma barreira, um muro no fim de tudo onde pronto, acabou. Ou seja, o espaço não é vazio. De acordo com essa filosofia, ele é todo preenchido pelo chamado fluido cósmico universal. Pensa nele como a matéria-prima única, primitiva, da qual tudo, absolutamente tudo no universo é formado. Certo. Saindo do espaço, a gente passa agora para o nosso segundo grande conceito. Vamos falar sobre o tempo. E aqui, sob essa ótica, o tempo não é uma coisa absoluta, não. Ele é relativo. É uma medida que nasce do movimento dos mundos, funcionando quase como os ponteiros de um relógio cósmico gigantesco. E essa comparação deixa a distinção bem clara, né? De um lado, tem o nosso tempo, que a gente mede em anos, séculos. Ele está ligado ao movimento dos planetas. Do outro lado, existe a eternidade, um presente que é permanente e imóvel. Seria o estado de ser do divino e do mundo espiritual. Essa metáfora é muito poderosa, né? Toda a nossa experiência de séculos é como se fosse essa gotinha de água, um instante que pisca e some, caindo no oceano imenso, imutável, que é a eternidade. É para um espírito vivendo fora das limitações de um corpo físico, um século nosso, um milênio, essas nossas maiores medidas de tempo, elas simplesmente não significam quase nada, são praticamente inexistentes. Tá, então, como é que esses conceitos todos, matéria, espaço e tempo, se amarram para formar uma visão unificada da criação? Como tudo isso se junta? O que a gente vê na síntese é a ideia de um universo que é, ao mesmo tempo, uma coisa só e infinitamente diverso. Existe uma única substância primitiva, a matéria cósmica, e leis universais que regem tudo. E a partir daí, surge uma infinidade de formas, de mundos, de seres, tudo dentro de uma criação que nunca para. Ela é contínua e eterna. E todas essas ideias, elas foram detalhadamente organizadas no que a gente conhece como a codificação espírita. São obras fundamentais compiladas por Allan Kardec que basicamente buscam dar uma estrutura lógica, racional para esses conceitos espirituais.
Então, dentro dessa visão, a criação não é um acidente, não é o acaso, é um grande mecanismo, um sistema inteligente com um propósito, onde incontáveis inteligências visíveis e invisíveis atuam juntas sob uma única vontade divina em perfeita harmonia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensa bem, se o universo está em criação eterna, se o progresso é perpétuo, o que a palavra fim realmente significa? A própria ideia de um ponto final é colocada em xeque. Talvez não exista um acabou, mas sim um ciclo que nunca cessa, de transformação e evolução.